Irmãos, eu quero convidar todos aí a abrir as Bíblias. Evangelho segundo escreveu Lucas 14. Lucas 14. Lucas 14. Lucas 14, a partir do verso 25. Lucas 14, a partir do verso 25. Eu vou ler na Bíblia a mensagem de Eugene Peterson. É um pouco diferente da sua aí, mas o entendimento é o mesmo. Lucas 14, a partir do verso 25, diz assim: certo dia, reunido com um grande número de pessoas, Jesus declarou: quem quiser me seguir, mas se recusar a deixar pai, mãe, marido, mulher, filhos, irmãos, irmãs, sim, até a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Será que alguém começa a construção de uma casa sem primeiro fazer um orçamento para calcular o custo? Se você construir apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, vai passar por tolo. Quem passar por ali vai até caçoar de você, dizendo: olhem, ele começou a casa e não pôde terminar. Vocês conseguem imaginar um rei indo para a guerra contra outro rei, sem primeiro decidir se é possível, com seus 10.000 soldados, encarar os 20.000 do outro? Se ele concluir que não pode, não vai preferir enviar um emissário para propor uma trégua? Simplificando, se não estiverem dispostos a renunciar até o que há de mais importante na vida de vocês, sejam planos, sejam pessoas, não estão preparados para ser meus discípulos. O sal é excelente, mas se ele perder o seu sabor, não serve para nada. Vocês estão entendendo? Amém? Irmãos, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, eu já ministrei, preste atenção, eu já ministrei em quase, eu estava contando direitinho para não errar, eu tenho tudo anotado. Eu já ministrei a palavra em quase 200 cidades do nosso país. Norte de Minas, sul de Minas, Vale do Aço, São Paulo, Rio e por outros estados. E um desses lugares marcou muito a minha vida. Vocês estão vendo um prédio que projetado aqui no telão e é de propósito. Esse prédio, ele está localizado em uma cidade onde eu fui 2 vezes. Eu estive em 2013 e voltei lá em 2015. Sendo que 2015
Pastor Júnior e Rafaela me acompanharam nessa viagem. A cidade se chama Porteirinha. Porteirinha, logo ali. Logo ali, nós fomos de carro, né? Embora eu, Pastor Júnior e Rafaela, a gente foi um pouquinho mais longe, né? Numa cidade chamada Pai Pedro, que eu nunca nem tinha ouvido falar. Para você ir em Pai Pedro, Lorival, tem que passar pela cidade de Porteirinha. E o que me chamou a atenção, as 2 vezes que eu estive ali, foi esse prédio, Kennedy, que está aqui projetada a imagem dele. Por quê, Adriana? É o único prédio de Porteirinha. Foi construído na década de 80. E até o ano 2015 eu estive lá, não havia sido concluído. Quase 30 anos, Soélio, e eu não sei o porquê. Eu pesquisei aí essa semana, por quê, né? Tá aqui o Marcílio, que é engenheiro, né? Eu não sei o porquê que essa obra não foi, Pastor Mateus, concluída até hoje. Embora tenha um site lá chamado Portal de Porteirinha, que disse que esse ano as obras ganharam força aí. O que eu quero dizer, irmão Elias? É no mínimo curioso, o porquê de um prédio erguido, um prédio lendário, está ali, irmã Isabel, há 30 anos quase, e não ter sido terminado. Será que faltou dinheiro? Será que a engenharia, Marcílio, será que deu problema lá e foi embargada a obra? Eu não sei. Eu sei, Carmo, que é curioso. E isso aí acabou se tornando um ponto de referência. Eu me lembro a primeira vez que eu estive lá, quando o irmão perguntou: pastor, aonde você está? Eu respondi: eu estou em frente ao prédio inacabado. Ao prédio inacabado. Eu quis mostrar essa foto aqui de algo que eu vi que me chamou a atenção, Carlos. Por quê? Porque Jesus ele vai contar essa parábola, 3 parábolas aí. A parábola da torre, da construção da torre, a parábola do rei que vai para a guerra e a parábola, digamos assim, uma metáfora do sal que perdeu o sabor. E Jesus ele vai contar, e eu fui pesquisar, Pastor Júnior, segundo alguns estudiosos, quando Jesus contou essa parábola, ele tinha em mente uma torre que Pilatos havia começado a construir e por falta de din-din, por falta de cascalho, que o Carmo Neto tem muito, o Pilatos não tinha, por falta de dinheiro, a obra foi paralisada e Pilatos passou a ser ridicularizado por causa daquela torre. Uma torre real que Pilatos começou a construir e não conseguiu terminar. E Jesus agora vai condenar, Bruna. Jesus vai usar essa torre para fazer uma analogia da vida cristã, da vida de discipulado. E Jesus vai dizer qual é o homem que vai construir uma torre e antes ele não senta e ele faz o quê? O cálculo. Será que eu posso construir?
Será que meu dinheiro dá para construir? Será que eu tenho condições de construir? E Jesus ele vai usar essa torre para dar um ensinamento importantíssimo que está sendo perdido, Theo, em muitas igrejas. Sendo direto, sendo rápido e rasteiro, seguir a Cristo custa caro. Seguir a Cristo custa muito caro. Eu não sei quantos de vocês já assinaram um contrato sem ler aquelas letrinhas. E depois, quando você lê, já é tarde. Banco, né? Eu não posso falar muito mal de banco, não. Eu tenho carro, tenho a Tatiana aqui. Mas banco faz isso direto. Você chega lá e te dá aquele monte de folha e você não tem paciência, não lê, mete a caneta. Esses dias eu fui tentar cancelar aí um seguro que eu tinha feito, e a pessoa do outro lado falou, você não leu as letrinhas? Você está amarrado aí há 1 ano. E eu falei, eu não sabia disso. E a pessoa respondeu, mas está aí no seu contrato, na página tal. Quando a gente se dispõe a seguir a Cristo, tem uma letrinha lá também. Porque tem gente que acha que é só levantar a mão. É só fazer, Carlos, a confissão pública. E pronto. E esquece de calcular o custo. Eu não gosto muito dessa frase, pagar o preço. Mas isso é uma realidade em se tratando de discipulado. A salvação é gratuita, mas o seguir a Cristo tem um preço. E é isso que Jesus está abordando aqui. Pela graça pela graça eu, pela graça nós somos salvos. Por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Todavia, o discipulado, seguir a Cristo, tem um preço. E Jesus está falando, olha, será que você não sabe que para construir uma torre tem que sentar e fazer o cálculo? Para seguir a Cristo é da mesma maneira. Eu não sei se você parou para prestar atenção. 3 vezes Jesus ia dizer, não pode ser meu discípulo. 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 E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. Eu estava lendo um estudioso chamado Greg Kinnear. Eu dei aí até o Mateus Júnior. E ele vai dizer, Carmo, que na época de Jesus, Alex, alguns ricos tinham prazer de ostentar. Gostavam, eu vou ler na palavra dele, alguns abastados, exibiam seu poder ao construir edifícios particulares magníficos. Mas se eles não conseguissem concluir a construção, as pessoas ficariam convencidas de que a suposta fortuna do doador era mera pretensão
Você conhece alguém que gosta de ostentar o que não tem? Conhece? Quem conhece? Eu conheço pessoas que querem mostrar o que não é. Quer ostentar o que não tem. Pessoas às vezes não tem nada e quer ostentar. E Jesus está condenando isso. Jesus ele está falando que o que Pilatos fez materialmente, Priscila, é condenável no campo espiritual. Irmãos, é muito ruim quando a gente olha para alguém e fala: você conhece fulano? Ah, aquele que era crente e não é mais. Aquele que era pastor e não é mais. Porque tem gente que coloca a mão no arado, seu Hélio, e olha para trás. Tem gente que põe a mão no arado, mas não continua. Tem gente, eu vou falar rasgado, tudo que começa não termina. Se isso é feio no sentido material, quanto mais no sentido espiritual. Começa e para. Sabe o que é isso? É vergonhoso. Jesus está falando, é vergonhoso. Alguém passava perto da torre de Pilatos e falava: tá lá, ele quis ostentar, mas não conseguiu terminar. E ele vai contar essa parábola, e ele vai empregar 3 vezes. Olha aí, final do verso 26, final do verso 27 e final do verso 33, 26, 27 e 33. Não pode ser meu discípulo. E Jesus está falando isso para quem? Patrícia. Olha aí no verso 25. Quem é que Jesus está falando? Ele está rodeado por quem? Por uma grande Eu posso falar a verdade, Carlos Neto? O sonho de qualquer pastor é estar rodeado por uma grande multidão. Quanto mais gente, melhor. Tem pastor, Carlos, que é obcecado por números. Me perdoe, eu vou falar, tá filmando, mas vou falar. Esse negócio de MDA, célula e tal, alguma coisa é bacana, mas a finalidade é uma só: números. Eu participei de algumas reuniões aonde dá nojo. É só números. A pessoa pega o microfone e vai falar: a minha igreja tinha 100, agora tem 5.000. A minha igreja começou, eu e minha mulher, e agora já somos milhares. Eu vejo Jesus andando na contramão. Jesus olha a multidão, Marli, e fala assim: está na hora de eu passar a peneira. Eu vou peneirar essa turma. É hora de eu filtrar. Jesus, ele queria se certificar de quem estava seguindo ele. Para Jesus, a qualidade é mais importante do que a quantidade, Adriana. Jesus, ele vai literalmente peneirar essa turma aqui. Há 10 anos atrás eu ouvi uma música aí que dizia, né? Jesus vai peneirar, Jesus vai peneirar. Eu me lembrei aqui, porque a multidão, preste atenção, a multidão deles está seguindo Jesus. E se você olhar no verso 24, a outra parábola,
manda buscar todo mundo para a casa ficar cheia. Jesus tem prazer da casa estar cheia. Todavia, ele quer se certificar de quem está seguindo ele. Não é como esses líderes de hoje que só querem saber de números. Sabe por quê? Nem todo mundo, Elias, irmã Márcia, nem todo mundo que seguia Jesus, Raquel, nem todo mundo que seguia Jesus tinha os valores do reino como objetivo. Nem todo mundo volta e diz que é. Nem todo mundo que ostenta ser Rafaela é. Tem igreja hoje que anda na contramão de Jesus, que vem do jeito que está, fica do jeito que está. Não há mais a preocupação com os valores do reino. A preocupação é apenas numérica. E Jesus agora está se certificando qual é a motivação. Você já parou para pensar nisso? Por que você segue a Cristo? Por que eu sigo? Por quê? Qual é a minha motivação? Irmão meu. E aí eu me lembrei, 2015, quando nós iniciamos aqui a igreja, eu preguei uma série aqui chamada O que Jesus espera de seus seguidores. O que Jesus espera de seus seguidores. E eu copiei, eu vou repetir, eu copiei, literalmente eu copiei o sermão do Dr. Martin Lloyd Jones. Esse sermão ele pregou a primeira vez que ele foi na capela de Westminster, no ano de 1935. Há quase 100 anos atrás, Marcelo, o Dr. Lloyd Jones, ele disse, sabe o quê? Tem pessoa que Jesus não quer atrás dele. Tem pessoa que ele não quer atrair. Pastor, mas o desejo de Deus não é salvar a todos. Sim, o desejo de Deus é salvar a todos. Mas nem todos, Lorival, podem ser discípulos. Nem todos podem seguir a Cristo. E aí eu queria citar aqui 4 tipos de seguidor que Jesus não quer saber, que ele não quer atrair, que ele peneira. O primeiro tipo que eu citei aqui, seguidor que Jesus não quer atrair após ele. O primeiro tipo são aqueles seguidores que seguem porque outros estão fazendo a mesma coisa. Eu vou seguir porque minha mãe é, minha avó é, meu tataravô é. Eu vou falar, isso acontece muito no catolicismo romano. Esses dias mesmo eu perguntei uma cliente, ela falou assim, eu sou católica apostólica romana, eu só não vou na igreja. Eu não me lembro qual foi a última missa que eu fui. Aí eu falei, mas por quê? O que é que te fez católica apostólica romana? E ela disse, meu tataravô era, meu bisavô era, meu avô era, meu pai era, e eu estou seguindo a tradição da família. Freud, ele vai chamar isso de psicologia das massas.
Tem pessoa que é atraída, Márcio, pela multidão. Ele vai aonde tem gente indo. Tem até um ditado aí: galinha que acompanha pato morre afogado. Cuidado! Psicologia das massas. Eu anotei aqui: tomando então as massas, preste atenção, como objetos de pessoa de estudo, Freud, ele vai partir do seguinte problema em sua investigação. Preste atenção: inserido na massa, um indivíduo pensa, sente e age de maneira diferente de quando está sozinho. Isso acontece muito com um torcedor de futebol. No meio da massa, ele pensa, age e se comporta de maneira diferente. Quer eu dou um exemplo? A gente está cansado de ver torcida, encarar a polícia militar, parte para dentro da polícia. Por que ele parte? Por causa da massa. Eu nunca vi um torcedor sozinho partir para dentro da polícia. Eu queria ver, Kennedy. Não tem. Só quando eu estou no meio da loucura e a massa. Máfia azul. Até o nome é a máfia. Aí eu estou no meio da máfia. Eu sou o quê? Corajoso. Eu penso como eles. Eu ajo como eles. Mas quando eu estou sozinho, covarde, velho. Não vai. É porque o quê? Isso a psicologia vai falar. É o quê? Influenciado pela massa. Irmãos, olha aqui. Tem gente que é gospel. Essa palavra eu odeio. Gospel. Ele é gospel porque virou moda. Fulano falou que é. Ciclano é. Até a Joelma da Calypso é. Então é você. É influenciado. Esse tipo de seguidor, ele não calcula o preço. Ele não leu as letrinhas lá do contrato. E Jesus está peneirando e fala: você não serve. O segundo tipo, irmão Milton. Esse aqui está assim, ó. O segundo tipo, seguidores mercenários. Você já leu João 6? Jesus encheu a barriga do povo, multiplicou pão, multiplicou peixe, o povo encheu a barriga. Aí Jesus olha e diz assim, versículo 26, na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Vocês estão aqui por causa do pão. Seguidores mercenários, seguidores cujo Deus é o vento, seguidores que só pensam aqui, como diz Hernandes Dias Lopes, que veem o púlpito como um balcão de negócio, que veem o evangelho como mercadoria. Esse tipo de seguidor, Jesus
não quer atrair após ele. Jesus olha e fala: vocês estão aqui, não é pelo que eu sou, nem pelo que eu ensino, é pelo que eu dou. Você sabia que a praga, eu vou falar, é uma praga que Constantino fez? Foi declarar o cristianismo como religião oficial do Estado. Sabe por quê? Ficou vantajoso se converter. Quem se convertia pagava menos impostos. Olha que bacana. Imagina, cara, você está lá trazendo essa planta lá da Argentina, aí tem que pagar não sei quantos mil de impostos para o governo brasileiro. Aí o governo fala: olha, tem uma brechinha aqui, se você converter, você vai pagar metade. E eu vou além. O que Constantino fez? Patrícia, se você converter, eu vou te dar um cargo. Olha que bom negócio. Eu ia pagar menos imposto, eu ia ter o prestígio, a consideração do imperador, e eu ia ter um cargo. Ser cristão virou algo que conveniente. Aí Jesus olha e fala assim: deixa eu peneirar essa turma aqui. Eu vou começar a peneirar, irmã Isabel. E Jesus fala assim: vocês estão aqui, é por causa do pão. Tinha quantas pessoas lá? Mais de 5.000. A peneira foi passando, sobrou 12. Se fosse eu, talvez o Pedrão, se eu fosse o Pedrão, eu ia chegar perto de Jesus e falar: Jesus, o seu ibope tá 5.000, só sobrou nós agora, pega leve, relaxa. Vamos cantar Sabor de Mel aí, Jesus. Vamos pregar o Evangelho universal, chega de sofrer. O Pedrão vai, os discípulos olham. Que Jesus falou: pai, vocês também querem? Vocês também querem retirar? Se estão achando ruim, vai embora. Irmão, se Jesus fosse pastor de ministério hoje, eu não sei se a igreja dele está cheia, não. Eu não sei se Jesus fosse presidente dessas igrejas neopentecostais aí, eu não sei. Porque Jesus olha, e ele diz: vocês querem retirar? Aí Pedro olha para Jesus e fala: para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro entendeu que mais valioso que o pão material era o pão vivo que desceu do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Em terceiro lugar, qual é o terceiro grupo de seguidores que Jesus não queria atrair? Em terceiro lugar, eu coloquei aqui, eu copiei do Lloyd Jones. Copiei. Terceiro grupo de pessoas que Jesus quer, vai embora. Racha fora, vaza. Chispa. Terceiro grupo, está lá em João 6:2. Olha o que ele diz: e grande multidão o seguia, porque via os sinais e operava sobre os
enfermos. Tem isso hoje? Nem ou não? O que é isso, pastor Silas? Seguidores atraídos e motivados pelo fenômeno da religião. Eu falei em quarta-feira, eu vou repetir. Essa semana foi 2 senhoras lá na minha loja e falaram assim: ô Silas, a gente ficou sabendo que você é pastor, é verdade? Eu falei sim, por quê? A sua igreja entrega manto. Eu falei, como é que é? Lá tem uns mantos, assim, uns mistérios. Aí eu falei, não, lá tem palavra, o maior manto que tem lá é palavra. Aí um olhou para o outro e falou, eu não gosto muito de palavra não, eu gosto de revelação. Esse tipo de seguidor segue por causa dos sinais. E os sinais eram apenas para validar o quê? O chamado do Messias, a pessoa do Messias. Isso acontece no neopentecostalismo. Tira os sinais, esvazia. Seguidores estão atraídos por causa dos sinais. Eles acham que Jesus é um curandeiro. Quando eu fui pastor, eu vou contar isso aqui, em 2008. A Diana está de testemunha. A segunda igreja que eu peguei para pastorear. A igreja eu peguei ela com 60 pessoas. Mais ou menos. E eu deixei um 8. A ponto da liderança falar, não vou tirar você daí, você está matando a igreja. Mas pensa num povo que só queria oba-oba. Quando era quinta-feira, está gravando, mas eu vou falar, um tal de pastor Marcelo de Jesus. O sujeito me deu dor de cabeça. Ele revelava até CPF, identidade. E o povo chorava, ele falava o seu CPF é 086496. Aí eu disse, Então, quando era o culto dele, pergunta de Ana, lotava. E o pior, depois dessa revelação dele, ele passava o envelope. E o dinheiro era dele. Toda quinta-feira a oferta dava 500, 600 reais. No domingo eu ia tirar a oferta, dava 3,80. R$4,15. Pergunta de Ana. Pergunta de Ana se eu estou exagerando. Um dia eu fiquei 10 minutos falando de oferta, a ver se o povo ofertava, deu R$6,80. Agora o camarada entregava as revelações dele lá, passava o envelope e limpava o povo. Aí eu chamei a diretoria e falei, ou é ele ou eu. Eu sou pastor. Porque eu via que o povo estava lá não por causa de Jesus, não por causa da palavra, por causa dos sinais. Irmãos, eu não sou contra os sinais, não. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Mas nós temos que seguir a Ele. É porque Ele tem a palavra de vida eterna. É porque Ele é Deus. Aleluia. A multidão está lá e Jesus fala, agora eu vou ver quem é quem.
Quem está aqui motivado por quê? Em quarto lugar, qual é o tipo de seguidor que Jesus não quer atrair? Seguidores completamente enganados a respeito de Cristo e da sua mensagem. O que aconteceu, dona Marli? A outra lá. Quando Jesus, Carmo Neto, encheu a barriga do povo, um grupinho lá falou, é agora que Roma vai cair, é agora que a gente vai pegar ele e vai declarar ele rei, é agora que o negócio vai ficar bom. Eles estavam enganados acerca de Cristo. Estavam vendo Cristo como um reformador político. Eles olhavam a Cristo como um libertador do jugo de Roma. Que Jesus fez? Caiu fora e falou, eu, rei, eu vou dar fora. Está aí João 6. Não, eu vou ler para você 14, 15. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta e devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Jesus, tem gente que achava que Jesus ia pegar a espada, ia botar para quebrar, ia lá e ia tirar o Império Romano. Esse aí é o profeta. Esse aí. Tem gente até hoje que não entendeu quem é Jesus, a mensagem de Jesus. Tem gente, eu vou falar, não ia falar não, mas vou falar. Tem gente que acha que Jesus é aquele que veio solucionar problema de casamento. Venha e seu problema no casamento será solucionado. Venha e seu problema financeiro vai acabar. Venha e você... é outra visão de Jesus. Não entendem a mensagem de Jesus. E é por isso que Jesus agora está peneirando. Ele começa, pastor Mateus, a parábola dizendo, aliás, ele começa a parábola perguntando, olha aí, verso 28, qual de vós que vai construir uma torre e não senta primeiro para fazer o quê? Os cálculos. Eu vou ler aqui uma frase de Epiteto, é um filósofo estoico. Ele diz assim, em todo negócio, considera o que antecede e o que vem em seguida. E então, atira-te em sua execução. De outra maneira, começarás muito animado, porém, não tendo pensado ardentemente nas consequências, quando algumas delas surgir, haverás de desistir envergonhado. Você já viu aquela pessoa que começa animado? A primeira barreira que surge, o que ele faz? Cai fora. Quem assistiu o filme O Peregrino? Ou leu o livro? O Peregrino. Quem não assistiu, assista.
Aliás, eu estou querendo passar esse filme na igreja, mas há um dia aí, Mateus vai pagar pipoca, refri para todo mundo, nós vamos assistir aqui junto. O peregrino, o cristão, quando ele começa a caminhar, Marli, tem gente que vai atrás dele. Mas no decorrer da caminhada, o que acontece? As dificuldades começam a surgir. E o que eles fazem? Caça fora, irmão Glaucio. Você conhece alguém assim? Conhece? Começa bem, mas na primeira dificuldade, ele desiste, cai fora. Sabe por quê? Não calculou o preço. Ele não leu as letrinhas. Você quer ser meu seguidor? Você quer ser meu discípulo? Quer? Tem que sentar e calcular. Paulo citou um, Demas. Demas começou bem, Carlos, mas de repente Paulo vai falar assim: ele amou o presente século e me abandonou. É alguém que não calculou o preço. Irmão, seguir a Cristo é muito sério. Ser admirador dele é uma coisa, ser discípulo dele é outra. Qual é o preço que a gente paga? Qual é o preço? O preço é olhar lá no monte 10 dias direto. Não, isso não é preço. Preço é jejuar. Não, isso não é preço. Isso é piedade. Faz parte da vida. Oração, jejum, isso não é pagar preço. Não é. Qual é o preço que a gente paga para seguir a Ele? Porque Ele vai dizer, ele quer vir após mim e não negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. A primeira coisa eu vejo, pastor Mateus, sabe o que Jesus pede de mim, de você, para seguir Ele? Comprometimento total. Comprometimento profundo. Jesus, Elias, nunca escondeu. Vocês querem me seguir? Um chega lá e fala assim: eu vou te seguir. Aí Jesus vai e fala: as raposas têm covis, as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe por quê? Comprometimento total. Eu estava lendo, eu vou ler para vocês aqui, Charles Spurgeon. Olha o que Spurgeon falou. Que Jesus, ele era sábio demais para se sentir orgulhoso sobre o número de seus convertidos. Ele se preocupava mais com a qualidade do que com a quantidade. Ele sentia grande alegria por um pecador que se arrependia. Porém, 10.000 pecadores, os quais somente o faziam da boca para fora, não lhe dariam nenhum tipo de alegria. O seu coração ansiava pelo que era verdadeiro, e ele tinha aversão ao falso. Ele pulsava pelo conteúdo real e não se satisfazia com a sombra. Você quer seguir Jesus?
Você quer ser discípulo? Comprometimento total. É isso que ele está falando. E aí em casa hoje eu estava pensando, a Diana até falou comigo, que cara feia é essa? A Diana falou, porque eu estava pensando, será que eu estou comprometido com ele de verdade? Essa palavra falou muito comigo. Será que a minha motivação é verdadeira? Comprometimento. E agora vai piorar, pastor Mateus. Porque olha aí o verso 26. Olha aí na tua Bíblia. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso é muito sério, muito Patrícia, muito Marli. Eu não posso amar a Lara mais do que amo a Deus. Eu não posso amar a Diana mais do que amo a Deus. Esse verbo aí, aborrecer, sabe o que é aborrecer? Amar menos. Jesus não está mandando você odiar pai e mãe, não. Honrar pai e mãe é mandamento. Você não pode amar pai, mãe, mulher, profissão, amar a si mesmo mais do que a ele. E eu pergunto a você que hoje, Deus é prioridade na sua vida? Será que Deus é a prioridade da minha vida? Porque eu já vi gente falar, eu fui orar na casa da irmã, a filha dela estava doente, e ela teve a ousadia de falar assim, Deus, se o Senhor tirar meu filho, eu vou te odiar. Eu entendo a aflição da mãe, eu não estou condenando ela. Mas esse tipo de coisa não pode ser, tem que ser da boca para fora. Porque Deus está acima de qualquer familiar, de qualquer profissão, não é qualquer coisa. Quem não aborrecer pai, quem não aborrecer mãe, quem não aborrecer filho, quem amar mais do que a mim, não é digno de mim. É começar a torre e não terminar. É não calcular o preço. Irmãos, Jesus está falando isso aqui numa cultura oriental, aonde honrar pai e mãe era, eu estava lendo aqui, honrar pai e mãe era, deixa eu ler aqui para você entender, numa sociedade em que honrar os pais era considerado praticamente a suprema obrigação. E Jesus está falando, se você quer vir após mim, você tem que aborrecer pai e mãe. Eu contei aqui, vou contar porque a maioria não estava no início da igreja. 2007, há 10 anos atrás, eu estava pastoreando a minha primeira igreja. Essa igreja aí, graças a Deus, eu peguei ela com 20 e deixei uns 80. Foi o contrário. Essa cresceu. Essa Deus estava atuando. Deus fez coisas grandes a ponto. Um dia de manhã, estava abrindo a igreja, uma jovem chegou até mim e falou assim, Kenneth, você é o pastor? E eu tinha 25 anos de idade, novo, primeira igreja,
E ela falou, ela perguntou, você é o pastor? Eu falei, sou. E ela disse assim, pastor, eu quero me batizar. Eu falei, mas você já converteu? Ela falou, estou convertendo aqui agora. Aí a Assembleia de Deus tem lá aquela tradição, eles têm que fazer o discipulado para depois batizar, mas ela queria tanto batizar, que eu falei, eu não tenho como pedir ela, é igual o Felipe e o Zuco. O que está faltando é água daqui. Aí já tinha um batismo agendado, e eu mandei ela, falei, você pode batizar. Ela estava tão sedenta que ela nem esperou abrir a igreja para ela confessar, converter. Aí eu indiquei ela ao batismo e eu levei ela para batizar. A Diana lembra disso. Na semana do batismo, o pai dela vai lá na igreja. Terminou o culto, irmã Isabel. O pai dela olha para mim e fala assim, você é o pastor? Eu falei, sou, por quê? Ele falou, deixa eu te falar algo, pastor. Eu prefiro ver a minha filha num prostíbulo. Eu prefiro ver a minha filha como garota de programa. Olha só o que é. Eu ouvi isso de um pai. Eu prefiro ver minha filha na zona, na Guaicurus, ainda falou assim, do que ver a minha filha renegar a tradição católica que eu ensinei ela. Quando ele falou isso, eu olhei para ele, a menina estava do meu lado, e eu falei, a sua filha é maior de idade. Ela já está em condição de saber o que é melhor para ela. E eu olhei para ela e falei, pode falar o que você tem a falar para o seu pai. E ela olhou para o pai, eu nunca vou esquecer. Isso marcou a minha vida, Suélio. E ela disse assim, papai, eu te amo. Eu vou ficar muito triste, porque ele tinha falado que não ia dar nem bênção para ela mais. Que ela estaria proibida de pisar na casa dele se ela batizasse. Se ela continuasse na igreja evangélica. E ela disse, papai, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Mas o meu amor por você está aqui. E meu amor a Deus está aqui. Naquela mesma semana ela desceu as águas. Ninguém da família foi, só eu e a Diana levamos ela lá. Mas aquilo, eu entendi isso aqui. Se alguém não aborrecer pai, mãe, se não amar menos, não é digno de mim. Será que você ama a Deus mais do que ama quem Ele te deu? E vocês falam linguajar para gente, vocabulário para falar de Deus. Ele tem que ser a razão, Ele tem que ser o nosso tudo. A caminhada com Ele exige que você o ame acima de qualquer coisa. Aleluia, aleluia. Meu pai é testemunha aqui no interior, onde a igreja católica dominava. No passado, quem convertesse, Sueli, Dona Marli, não podia ser enterrado nem no cemitério. Porque a igreja católica, quem era padre era igual coronel, mandava e desmandava. Eu ouvi um pastor falar ano passado que por ele e o pai converter, não puderam enterrar na cidade, tiveram que enterrar na fazenda. É isso aí que Jesus está falando.
é a devoção a Deus, acima de qualquer coisa. Em terceiro lugar, sabe qual é o custo? O custo do discipulado? Negar a si mesmo. Não há discípulo sem renúncia. Não há. Alguém falar que é discípulo de Jesus e não renunciou nada, me perdoe, mas você pode ser discípulo do Valdomiro, do Edir Macedo, do Agenor Truque, mas de Jesus você não é, não. De Jesus não é. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem que renunciar. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você teve que renunciar a alguma coisa? Eu estava lendo lá, não vou citar o nome não, quem quiser depois eu falo aqui. Tem uma atriz aí de Hollywood, eu estou com um depoimento dela. Ela disse assim, depois eu investi na minha carreira artística, daqui a 20 anos eu vou seguir a Cristo. Primeiro eu vou cuidar da minha carreira. Primeiro eu vou fazer meu pezinho de meia. Depois, daqui a 20 anos. Aí alguém falou, pastor, o que o senhor acha? Eu falei que eu acho que ela nunca leu o que Jesus falou a aquele seguidor que queria enterrar o pai primeiro. Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. Aí eu vi um pregador aí, desses meio doidinho, Alex. Ele falava assim, mas Jesus é muito insensível, não deixou nem ele lá. Estava lá o velório, todo Jesus nem deixou ele lá no velório, despedir do pai dele. Orelha seca. Quando Jesus falou, deixa os mortos enterrar os mortos, não é porque o pai dele estava morto, não. Ele estava falando porque a lei lá dizia que o filho tinha que cuidar do pai. Ele está falando, deixa o meu pai, enquanto meu pai estiver vivo, eu vou cuidar do papai. Depois que o papai morrer, eu vou te seguir. Aí Jesus disse, deixa os mortos o enterrar, os seus mortos, mas tu vem e me segue. Irmão, seguir a Cristo é prontamente, é imediatamente. É o que eu preguei aqui sobre o senhorio de Cristo. Jesus, ele vai, Carmo, lá na mesa aonde Mateus estava cobrando imposto. O que Jesus faz? Segue-me. Você já parou para pensar? Mateus, vou usar a nossa língua aqui, era funcionário público, tinha uma carreira estável, tinha um emprego garantido, ele tinha direitos. Aí Jesus olha para ele e fala, Adriana, segue-me. Quem Mateus fez? Não, peraí, eu vou lá, eu não vou perder meu fundo de garantia nem a pau, cara. Eu tenho 18, 20, 50 anos lá, e a multa de 40%, né? Não, Senhor, deixa eu ir lá, dar uma conversada lá, quem sabe, né? Então, não. Imediatamente Mateus levantou e seguiu.
sem garantia nenhuma. Jesus não falou, vou te dar tanto salário. Não, não. Imediatamente ele levantou e seguiu. Ô, Kenny, eu não estou falando que você faz isso não, viu? Para cada um tem um chamado. Eu falei com o Carlos, ele esteve na minha casa, a gente conversou. Tem gente que renunciou ao emprego para seguir. Mas teve gente que teve que procurar emprego a seguir. Sabia? Sabia? Sabia, Gabriel? Que o próprio Martim Lutero, ele era monge, ele não precisava pagar nada, trabalhar nada, a igreja bancava tudo para ele. Quando ele resolveu fazer a reforma, ele teve que procurar profissão, porque acabou a regalia dele. A renúncia pelo Lutero foi ter que pegar no batente, ter que ir trabalhar. Mas o que eu quero dizer que eu já vou encerrar? Não tem como ser seguidor de Jesus sem renunciar. Pedro, João, largou o barco, largou as redes, segue-me. Mateus, Levi, largou a coletoria. Paulo teve que largar o prestígio que ele tinha diante daqueles opositores. E você renunciou a quê? Eu posso falar a verdade aqui? Eu era para estar bem melhor financeiramente do que eu estou hoje. Marcílio ouviu falar isso esses dias atrás. A Diana está de testemunha. Há 13 anos atrás eu recebi uma proposta quase que recusável. Quando eu ia falar sim, eu ia trabalhar em outro lugar, outro estado, para ganhar 10 vezes o que eu ganhava. Eu estava falando até em línguas. Eu desliguei o telefone até rodopiando. Quando eu fui pregar à noite, Deus usou uma irmã. Por isso eu falo, eu creio que Deus fala e Deus usa. Eu não sou sensacionista porque eu tenho experiência. Só eu e a Diana sabia do que Deus tinha, do que tinha acontecido. Eu recebi a proposta 5 horas da tarde, quando foi Ana Luísa, à noite. Eu estou pregando lá em Sarzedo. Deus usou a irmã e falou assim, por que está alegre o teu coração? Essa porta não fui eu que abri. Ainda falou o nome do lugar para não deixar dúvida nenhuma. Eu trabalhava, eu vou falar porque eu tenho como provar. Eu trabalhava na antiga Telemar, que hoje é Oi. Eu ganhava R$433. Já tinha o Yuri casado, terminando a faculdade, terminando o estágio na CEMIG. R$433 eu ganhava. A proposta há 13 anos atrás foi R$4.300. Eu quase não, diante de Deus, não consegui pôr o telefone num gancho tremendo, o coração palpitando. Eu falei, tô rico. A empresa falou que ia me dar carro, gasolina, casa, Mato Grosso do Sul. E ainda tinha emprego para Diana ainda. E eu falei, tô indo. Vou. Aí eu vou pregar à noite, Deus usou a senhora, já de idade, a senhora põe a mão na minha cabeça e diz, por que está alegre o teu coração?
essa porta não foi eu que abri. Eu não te quero em Mato Grosso do Sul. Ainda falou assim. Eu falei, gente, pensa num dia que eu não preguei nada. Foi um balde de água fria. Porque renunciar não é fácil. E aquela irmã falou, Deus te quer na obra dele. Renúncia. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Para me encerrar, deixa eu falar algo aqui. Jesus nunca pediu algo que ele próprio não tenha feito. Jesus nunca pediu algo que ele nunca tenha feito. Quer o próprio? Renunciou o céu, renunciou a glória, ele esvaziou-se a si mesmo. Jesus, não fique escandalizado não, irmã Isabel. Jesus não amava Maria mais do que o pai dele, de jeito nenhum. Não. Ele amava Maria? Amava, mas amava muito mais o pai. Você já leu Lucas 2? Quando ele está com 12 anos, a mãe esquece, o pai esquece lá no templo. Quando eles voltam, que Jesus falou com ela? Ela olha, menino, por que você fez isso, menino? Que Jesus falou? Lucas 2,49, não sabeis se me convém tratar dos negócios do meu Pai? Jesus nunca pediu algo que ele não tenha feito. Por isso ele pode pedir a Deus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e segue-me. Você está disposto a pagar o preço? Amém ou amém? É pesado. Pastor, a minha cruz é minha vizinha. É nada. Pastor, a minha cruz é o meu chefe. Não estou falando disso. A cruz não é chefe, vizinho, patrão, não. Filho, mulher, marido. Não. A cruz é o sofrimento por causa dele. Não é só um sofrimento material. A cruz é porque você está conectado com ele, ligado com ele. A cruz é indissociável do discípulo. Não tem discípulo sem cruz. Não tem. Seguir a Cristo tem um preço. Você não pode começar uma construção e parar. Não pode pôr a mão no arado e olhar atrás. Que Deus tenha misericórdia de nós. As com Mateus orar e nós vamos encerrar. Que você vá para casa remoendo essa palavra. Jesus tem sido prioridade. Tem gente que troca Jesus por qualquer coisa. Troca. Eu falei que tem gente que queria que eu cancelasse o culto aqui para assistir o final da novela 10 Mandamentos da Record. Ano passado. Não foi o final não, foi o dia que o Mar Vermelho abriu.
pastor, o Mar Vermelho vai abrir na Record, cancela o culto. Eu falei, cara de pau. Quer seguir a Jesus, mas está agarrado na novela. Não entendeu nada, Carlos. Não entendeu? Será que Jesus tem sido prioridade? Fique de pé. Pastor Mateus vai orar com você.